Olá pessoal, eu sou o Pedro E eu sou a Anne. e hoje a gente vai ver 3 hacks incríveis que vai te fazer aprender qualquer linguagem de programação. E a terceira é a mais importante, pois ela enraiza as outras duas, então fica atento. Mas antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo que tá, uma delícia, Bora logo e deixa o seu like aí pra gente. E comenta aqui embaixo também caso apareça alguma dúvida. Ou se você tem alguma curiosidade sobre algo. Quero ouvir de você o que tem pra perguntar. e claro, meu querido ou minha querida, vamos compartilhar a palavra ao máximo de pessoas possíveis. Clica no botão de compartilhar e já vai mandando para a turma toda. Ajuda nós aí. Outra coisa, se você curte programar e curte a área de programação, desenvolvimento e tecnologia e quer conteúdo de qualidade, e melhor de tudo, gratuito, Clica no botão de se inscrever aqui embaixo caso não seja inscrito. Isso é muito importante para você receber todos os nossos conteúdos na íntegra. dito isso, bora pro vídeo. O hack número 1 é mude na sua cabeça que você precisa ser o mais rápido. Isso mesmo, pessoal. Eu vou confessar para vocês que nunca tive certa dificuldade para programar e nunca me intimidei muito com isso. Até sair um pouco da minha turma de devs. Isso porque em volta de mim sempre fui um dos mais determinados a aprender. E talvez isso venha do meu amor pela área de desenvolvimento, né? Sempre levei muito a sério. Porém, mesmo nesse período, tive sim as minhas dificuldades. Vendo alguns amigos falarem um termo que eu não conhecia, ou comentando sobre algo que parecia ser básico de programação e eu nunca tinha nem ouvido falar. Esses poucos pontos me faziam questionar se eu era realmente bom, né? Se eu era capaz, se eu era diferente, se eu tinha algo especial. E de fato, muita gente quando começa a programar, às vezes olha para quem está do seu lado e se sente intimidado. Isso é normal do ser humano. Quando vemos pessoas falando muito sobre algo, transparecendo ter grande conhecimento sobre aquilo, você acaba questionando se realmente tem potencial dentro da sua área. Esse sentimento ele se intensificou ao eu sair do ambiente acadêmico e olhar para o mercado de trabalho, né, onde tem esses grandes tubarões aí da área de desenvolvimento. Fez eu me sentir impotente, como se eu fosse incapaz, né, de estar desenvolvendo e de me destacar. E de verdade, apesar da facilidade de aprender e do amor que eu tenho pela tecnologia, eu basicamente fui jogado no chão com essa intimidação que eu senti. Mas foi aí que uma chave virou dentro de mim e eu me deparei com uma verdade muito interessante. O nosso cliente, o usuário final, ele não sabe de termos técnicos, ele não sabe de tecnologias utilizadas. A única coisa que o usuário sabe e é o que ele enxerga e é o que ele quer de você é saber se aquilo que você está entregando está gerando resultado ou não. Se o que você vai criar para ele gera resultado ou não. Foi aí que eu percebi que do que importa eu saber tudo sobre programação, tudo sobre as linguagens, cada termo técnico, tudo, todo pinguinho no i, e entrar em uma conversa com os programadores para provar que eu sei, né, não me sentir afoito quando eu estou discutindo com alguém a respeito de tecnologia. Do que vale isso? Se no final das contas, para o usuário final, o que ele quer saber é se aquilo que você sabe vai trazer resultado para ele. A verdade, pessoal, é que esse sentimento é o mesmo de se sentir excluído quando seus amigos estão se divertindo com algo novo que você não tenha. Você está buscando apenas ser aceito pelos outros devs, e isso não bota dinheiro e nem comida dentro de casa. A primeira mudança que tive foi de não me comparar mais. Largar de querer fazer que o meu tempo de aprendizado, meu tempo de desenvolvimento seja igual ao dos mais rápidos que existem no mundo. Outro ponto é deixar de me importar em gravar termos. Os que ficarem armazenados em minha mente perfeitos, que sumirem tranquilo. Meu foco aqui é o conhecimento por trás de cada detalhe. E esse conhecimento, sim, ele me permite criar aplicações incríveis que satisfaçam a necessidade do meu cliente de forma eficaz e eficiente. Então, querido, o primeiro hack que você precisa usar é esse. Não se compare, não dispute tempo com outras pessoas e muito menos fique em busca de ser reconhecido por outros devs. O primeiro passo para aprender qualquer linguagem é justamente estudar ela sem pensar em que é difícil, que você não consegue, que fulano já está terminando, que ciclano já terminou de aprender e eu estou atrás. Isso, na verdade, vai só te sabotar. E acredita, muita gente fica para trás, diz que programação é preciso de dom e que é difícil justamente por querer aprender na mesma velocidade que os outros. Então, para os próximos hacks darem certo, tenha instalado isso em você. Bom, para resumir todo esse hack, a gente pode ter a seguinte conclusão. Não tente fazer com que o seu aprendizado seja na mesma velocidade que a do seu vizinho.
e nem se preocupando muito em provar para os outros devs que você é bom. Foque em criar aplicações, pois elas vão falar por você. Se tem uma coisa muito importante no processo de aprendizado que quebra muita gente, é ler, olhar e não entender nada. Isso acontece pra caramba, sério. Você quer aprender algo, quer aprender sobre uma determinada coisa, vai ler algo sobre e simplesmente parece que virou um grego muito louco. Isso é basicamente uma peneira de pessoas, pois quando vamos ver algo que queremos aprender e acontece isso, logo rotulamos aquele conhecimento como difícil, complexo, não é para mim, impossível de se aprender, não é minha área. Isso torna a sua vida extremamente difícil e faz com que você jogue fora conhecimentos que poderiam sim mudar a sua vida. Então, aquele conhecimento que ali no passado você deixou de aprender, poderia hoje estar transformando a sua vida na vida dos seus sonhos. É aí que entra um detalhe que muita pessoa não conhece e é onde o nosso segundo hacker gosta de operar. A absorção pacífica mais neurônios é igual a background. Não vamos entrar muito em ciência aqui dentro. Estou colocando uma coisa bem de assimilação em formato de metáfora, mas para explicar para vocês. Por absorção pacífica, a gente quer dizer que ao ler um artigo, ao ver um vídeo sobre o assunto, você pode até não ter uma conclusão e não entender nada. Porém, acredita, tua mente e o teu cérebro absorveram alguma coisa disso. Apesar de absorvido, seu cérebro ainda não sabe se isso é importante e não sabe para que serve, então armazena poucas partes daquilo e de forma temporária. Então, assim como uma memória RAM, a gente precisa continuar recarregando o nosso cérebro com conteúdos daquele assunto que queremos aprender, para que dê tempo suficiente dos nossos neurônios trabalharem com a informação sem perdê-la, e por fim eles consigam construir um background na sua mente. O background é um dos primeiros passos para uma leitura bem-sucedida. Esse background significa um conhecimento prévio do assunto abordado em um determinado texto, vídeo, áudio e etc. Tendo um bom background, aquilo que você lê fica muito mais fácil de aprender e de entender profundamente. Esse é o nosso segundo hack. Você, quando quer aprender algo, precisa tomar uma tempestade de conteúdo daquela área. E aqui não importa se não entende nada. Você só precisa ler e assistir, e anotar, e entrar nesse fluxo, independente de você estar entendendo ou não. Após isso, claro, você deverá dar um tempo nos estudos desse determinado assunto, para que seus neurônios, junto com seu cérebro, consigam preparar um ótimo terreno para você. Esse background vai ficando aos poucos bem estruturado. Após isso, você voltará a estudar, mesmo não tendo compilado nada da chuva de informação. Seu cérebro está pronto para ver sobre aquele assunto e já sabe que é importante aprender. O ponto-chave aqui é lembrar do nosso primeiro hack, ou seja, não importa quanto tempo vai demorar para aprender aquilo, só se preocupe em aprender direito. Junto com isso, vem a segunda etapa do processo, que é onde o nosso terceiro hack entra. Esses 3 hacks vão realmente mudar a forma como você aprende. E talvez usar eles na sua vida vai te levar para onde quer chegar de uma forma mais rápida e certeira. E se seu foco é desenvolvimento, programação, construção de aplicações para ganhar muito dinheiro com seus projetos? Vai se inscrevendo aqui embaixo. É rápido, cara. É apenas um cliquezinho no botão vermelho escrito inscreva-se. Você já vai estar recebendo conteúdos de altíssima qualidade e gratuito, hein? Foca na palavra gratuito. E se você apoia o nosso canal e está gostando desse vídeo e não quer que a gente pare, deixe seu like aqui no vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Bom, já sabemos até aqui que precisamos instalar 2 hacks em nossa vida. O primeiro é o hack que nos desliga de ficar se comparando com outros devs e cuidar de aprender o que precisa aprender no nosso tempo. Também sabemos que precisamos preparar um background em nossas mentes antes de aprender um determinado assunto. E usar o hack correto é essencial para você não se deparar com um muro e ficar achando que não consegue atravessar. O que vai acabar fazendo você desistir de algo que poderia mudar sua vida totalmente para melhor. Mas falta um último passo. O que fazer depois que o nosso background está pronto? Afinal, o segundo hack só nos cria um background, não nos faz de fato aprender. É aí que entra o nosso terceiro hack. Prática mais teoria. Se você está aprendendo, por exemplo, uma linguagem de programação nova, nessa etapa aqui você deve estar equilibrando a prática com a teoria e nunca um totalmente separado do outro no espaço ou tempo. Para isso é importante que vá dando uma lida no conteúdo, dividindo ele em pequenas partes. E então indo para a prática, testar seu conhecimento em uma situação da realidade, para então validar se o teu conhecimento mental está realmente correto daquilo. Ou seja, no exemplo da linguagem de programação, você vai dar uma olhada em uma estrutura inicial básica,
Então lê sobre ela, vê como ela funciona. Depois de ler e ver alguns vídeos mostrando essa estrutura de forma mais visual, você vai para o código testar a estrutura e tentar entender ela na prática. Caso não tenha conseguido entender direito, significa que precisa de mais estudo nela, então vai ler mais e ver mais vídeos. Depois, você vai voltar e testar novamente esse conhecimento. Esse ciclo ele vai se seguindo até que você tenha aprendido e dominado completamente a linguagem. Isso faz com que você esteja trilhando um caminho certeiro e não um caminho cheio de dificuldade, pois aqui você não vai ver um conteúdo completo e depois de testar. Pois vendo primeiro todo o conteúdo, depois indo testar, você vai começar a ver tanta dificuldade que não vai conseguir seguir. E aí as suas chances de desistir por nem saber onde está a dificuldade, né, onde é que está o problema, vai aumentar muito. Então fica ligado nesse terceiro hack que é muito importante. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau.